Atos, capítulo 20. Nós iremos estar lendo a partir do versículo 1. Vou acender aqui enquanto faço a leitura, depois eu apago para ficar melhor para ver. Atos 20, a partir do versículo 1, diz assim: Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos, com muitas palavras chegou à Grécia e permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele, ao embarcar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. E acompanhando Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipe e após 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado seu discurso até meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela e, prolongando Paulo ainda mais o sermão, o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, pois a vida está nele. Em seguida, subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomamos a dianteira e embarcamos navegando para Assós, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra e assim nos ordenara. Então, logo nos alcançou em Assós, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte em frente a Quio. No segundo dia, cruzamos para Samos e no dia seguinte, chegamos a Mileto. Porque Paulo havia decidido passar longe de Éfeso para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. Amém. Vamos orar. Oremos. Bendito Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, pelo Senhor se fazer presente aqui neste lugar, neste culto, pelos louvores, ó Deus, que nós cantamos e o Senhor nos permitiu entoarmos eles ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, pelo alimento que o Senhor nos deu nesse dia de hoje. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, pelo Senhor sempre cuidar de cada um de nós, nos dando a provisão, nos dando livramentos, nos dando, ó Deus, a cura de enfermidades, que o Senhor bem sabe, Deus, o quanto a nossa congregação aqui tem sido acometida por enfermidades, os irmãos têm sido acometidos por enfermidade, mas o Senhor tem nos abençoado apesar dessas coisas. E nós te rogamos e continuamos a rogar por todos aqueles que estão enfermos. Em especial, Deus, eu te peço pela irmã Inês, te peço também pelo André, Senhor, que esses dias andou enfermo. Pai, em Cristo Jesus, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia,
a bênção da cura, Senhor, seja derramada na vida da igreja aqui no Gereissati 1. E o que nós ainda te pedimos nessa noite é que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos ilumina através do Teu Santo Espírito, que se faz presente aqui neste lugar, nos dando, Deus, através dessa iluminação, o entendimento da Tua palavra. Faz assim com cada um de nós, que o nosso coração esteja aberto e atento para ouvirmos, compreendermos, entendermos, guardarmos e praticarmos essa palavra que é bendita e é fiel e é verdadeira. Em Cristo Jesus oramos e nele já te agradecemos e te bendizemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, uma breve recapitulação do que a gente viu na semana passada, e eu quero fazer isso dando uma olhada nas aplicações da semana passada. Então, o que a gente basicamente viu na semana passada, e foi a nossa primeira aplicação aqui, é que, no geral, o ser humano não gosta de ouvir a verdade. Ele não gosta que digam para ele a verdade a respeito de si mesmo. Perdão. Ele não gosta que digam a verdade a respeito dele, né? Acerca dele mesmo. Então, basicamente, foi o que Paulo fez lá naquele lugar. Ele pregou a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho abriu aos olhos daquelas pessoas que adoravam imagens e os artífices que lucravam com aquelas imagens perseguiram Paulo. Perseguiram não apenas Paulo, mas o Evangelho que Paulo pregava e todos aqueles que eram cooperadores, que eram companheiros de Paulo nessa pregação e nessa viagem missionária. Então, os homens, no geral, eles não querem a verdade. Eles estão cegos espiritualmente, mortos espiritualmente, e eles seguem uma falsa religião. Mas, infelizmente, é assim que eles querem continuar. Aqueles que creem, que ouvem o Evangelho e creem nele, são aqueles que não querem ficar nessa vida, não querem ficar na escuridão. Por isso, eles olham para a luz e seguem em direção à luz. Por isso, a pregação do Evangelho, ela tem sempre duas reações. Ou as pessoas irão crer nesse Evangelho, ou eles irão odiar esse Evangelho. 2, o Evangelho, ele traz paz e não confusão. Ele traz ordem e não desordem. O que deveria ser desde o princípio, que é a ordem. Então, a gente viu que quando eles começaram a perseguir Paulo por causa da pregação do Evangelho, eles causaram um tumulto. Os artífices incitaram a multidão contra Paulo. Então, essa falsa religião que eles estavam defendendo foi a causadora de toda a confusão. Não é o Evangelho que traz confusão. Pelo contrário, o Evangelho ele traz paz, ele traz ordem e ele faz com que as coisas sejam da maneira como elas deveriam ser desde o princípio. E por último, o cristão não se deve deixar manipular por coisa alguma, porque ele crê e segue o Evangelho do Senhor Jesus. A gente viu que o escrivão, ele manipulou aquelas pessoas para acabar com aquele tumulto e aquela desordem. E aí ele apelou para o misticismo deles, para a idolatria deles, enfim, eles foram manipulados para que eles pudessem acabar com todo aquele tumulto. Mas o cristão não pode se deixar manipular por coisa alguma, porque ele crê e segue o Evangelho de Jesus. Amém? Isso foi uma recapitulação do que a gente viu na semana passada. O que nós vamos ver hoje? O que a gente vai ver é essa continuação da viagem, ou da terceira viagem missionária de Paulo. E aí a gente vai ver basicamente três coisas: a continuação da viagem e a necessidade de preparar outros missionários, está aí do versículo 1 ao 6. Nós vamos ver o sermão de Paulo e o jovem Eutico, está aí do versículo 7 ao 12, e a continuação dessa viagem do versículo 13 ao 16. Então, vamos lá para essa primeira parte, que é
a continuação da viagem e a necessidade de preparar outros para serem missionários. Versículo do 1 ao 3, diz assim: cessando o tumulto, né? Aqui já é pós-tumulto, já tinha acabado toda aquela confusão lá dos artífices. Então, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos, com muitas palavras, chegou à Grécia e permaneceu ali 3 meses. Pronto, só até aqui. Então, após o tumulto, o que acontece? Paulo, ele resolve sair de Éfeso. Ele resolve dar continuidade à sua viagem missionária. E dali a gente vê que ele vai para a Macedônia, depois ele vai para a Grécia, e aí ele quis ir para a Síria, mas aí ele acaba voltando pela Macedônia. Então ele dá continuidade aqui à viagem missionária. Só que eu quero chamar a atenção da gente para 2 coisas que Paulo fez. Uma, quando ele, antes dele sair de Éfeso, veja o versículo 1. Após o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Versículo 2: depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras. Então, quero chamar a sua atenção para justamente essa frase que aparece tanto no versículo 1 como no versículo 2, que é: Paulo, antes de sair de Éfeso, ele mandou chamar os irmãos e os encorajou, e quando ele chega na Macedônia, andando por todas aquelas cidades da região da Macedônia, ele também encoraja os irmãos. Só que no versículo 2, ele diz o seguinte: que ele andou por todas aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras. Encorajar os discípulos com muitas palavras. Então vamos lá, vamos pensar aqui entre nós. O que seria encorajar uns aos outros? Porque basicamente é a lição que a gente aprende aqui. A gente tem que se encorajar. Mas como seria isso? Como é que nós nos encorajamos uns aos outros? E aí eu quero ouvir de vocês. Aprofundando na leitura da Escritura. O que mais? Vocês estavam falando alguma coisa aí que eu ouvi. Compartilhem. Comunhão. O que mais? Hã? Sim. Olha o versículo 2. Depois de andar por toda aquela região e encorajar os discípulos com muitas palavras. Então, como foi que ele encorajou eles? Usando muitas palavras. Né? Aqui, na verdade, nem diz que foi a palavra de Deus. Provavelmente sim, né? Ele usa da palavra de Deus para isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é: que palavras foram essas que Paulo usou para encorajar? É a mesma coisa, encorajar, exortar. É porque a gente tem uma tendência de achar que exortar é dar carão, chamar atenção. Mas a palavra exortação, ela tem o sentido de encorajamento, ela tem o sentido de consolo. Tudo isso significa a palavra exortação. Assim, e também repreender, obviamente. Mas quais foram essas palavras que Paulo usou para encorajar? Mas quais? Você já parou para pensar, por exemplo, porque tipo assim, encorajamento é uma coisa
que nos faz prosseguir. Correto? Ele está encorajando, é como se ele estivesse dizendo, olha, não desista. Só que está dizendo que ele usou muitas palavras para dizer isso. Então, o que eu queria que a gente pensasse é o seguinte. Provavelmente, né, o Erismar falou sobre as promessas de Deus. Provavelmente, o que Paulo estava usando aqui como uma maneira de encorajar, era dizendo o seguinte, olha, não desista, não volte atrás, continue, porque vale a pena. E é aqui o meu ponto. Por que vale a pena ser cristão? Por que a gente deve ser encorajado a permanecer? Já que, olha só, vamos pensar só nesses últimos tempos, né? Pandemia, falta de dinheiro, muita problema de saúde, tudo isso que a gente tem enfrentado, né? As coisas continuam ficando cada vez que passa, cada dia que passa mais caras. A gente está vendo cada vez mais, e a gente pode estar vivendo a eminência de uma perseguição religiosa dos cristãos, ou contra os cristãos. E se isso acontecer, se uma perseguição vier a acontecer, a gente vai perder muita coisa. Talvez a gente seja impedido de trabalhar. A gente seja impedido de receber dinheiro. Então, olhando para todo esse cenário que a gente viveu, que a gente está vivendo, que a gente pode viver, por que vale a pena continuar sendo cristão? Porque, olha só, o que tinha acabado de acontecer, o que era? Um tumulto, por causa de quê? Do evangelho. E aí Paulo, antes de sair, depois do tumulto, ele reúne os discípulos e encoraja eles, para que eles não desistam, para que eles persistam, para que eles continuem. É isso que eu gostaria que a gente pensasse. Se você tivesse de dizer para alguém por que vale a pena ser cristão, o que você diria? É isso que eu quero que você pense. Porque isso é encorajamento. Sim. O que mais? O Peu ia falar aqui. Sim. Com certeza, né? Que aí entra no que o Beto falou lá, que a vida eterna, foi, Beto, falou? É a filosofia, a filosofia do motorista de ônibus, né? Nessa vida tudo é passageiro, né? Mas o que mais, irmãos? O que mais a gente poderia dizer? Eu sei que você poderia pensar assim, não, mas já foi dito tudo. Mas será que não teria mais coisas? Obviamente que viver eternamente, né? Ainda que eu morra, eu vou viver. Saber que essas coisas aqui vão passar, tudo isso já seria suficiente. Mas vamos pensar mais. Por que vale a pena ser cristão? Pode falar, irmão. Mas vale a pena viver tudo isso aqui, hoje.
pensando no amanhã, que eu nem estou vendo se vai acontecer ou não. É isso que a gente precisa, não apenas crer, mas a gente está compartilhando entre nós isso, nos encorajando que vale a pena a gente passar por tudo isso, sentir tudo isso, viver, sofrer tudo isso, suportar tudo isso. Vale a pena porque aquilo que é prometido para nós no porvir, de fato acontecerá. É como eu gosto de dizer, não é uma possibilidade, é uma realidade. Vai acontecer. Vai chegar o dia que nada de violência vai acontecer mais, doenças não haverão mais, dor, sofrimento não terá mais. O medo de morrer, né? Porque hoje essa doença chamada depressão, que começa pela questão da ansiedade também, muito disso é um medo que as pessoas têm de morrer. Esse medo não existirá mais, porque afinal de contas a vida agora será eterna. O que muitas vezes a gente não consegue pensar é o seguinte: a gente já está vivendo a nossa vida eterna? Sim ou não? Sim. Porque a gente não vai mais morrer. Não é que, eu não estou falando fisicamente, óbvio, né? Mas não haverá uma morte eterna, final para nós. Ou, em outras palavras, a morte para nós não é o final. Então, de certa maneira, sim, a gente já começou a viver essa vida eterna agora. Então, essas coisas deveriam nos encorajar, ou deveríamos nos encorajar com essas coisas. E quando eu olho para esse texto aqui, olha aí o versículo 2, que ele diz que depois de andar por aquelas regiões, Paulo andou todas aquelas regiões, todos aqueles lugares, encorajando os discípulos com muitas palavras. Provavelmente ele falou muitas coisas para aqueles discípulos, dizendo: olha, o porquê que vale a pena ser cristão. Por que vale a pena continuar? Por que vale a pena pregar? Por que vale a pena até sofrer pelo nome de Jesus aqui? Encorajando esses irmãos. A gente, quando a gente se encontra, né, não sendo aqui na igreja, na reunião da igreja, quando a gente se encontra fora daqui, sobre o que a gente conversa? Sobre o quê? Ou, pelo amor de Deus, né, não vamos dizer assim, mas a gente nem se encontra fora daqui, que seria um absurdo para nós, né? E se a nossa comunhão está limitada a esse lugar, a gente está mal de comunhão. Né? Então, quando a gente se encontra fora desse ambiente, sobre o que a gente conversa? Sobre o quê? Vou melhorar a pergunta. Se a gente se encontra fora desse ambiente, sobre o que nós deveríamos conversar? Na verdade, respondendo à pergunta da irmã Raimunda, por que a gente precisa morrer?
Paulo responde isso em 1 Coríntios 15, que ele diz o seguinte: é necessário que aquilo que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade. E aí, no argumento dele, isso acontece quando há a transição dessa vida para outra. Por isso, a morte acontece. Esse é o motivo, vamos dizer assim, dessa morte. Mas para aqueles que estão em Cristo. Porque para aqueles que não estão em Cristo, a morte, ela não tem esse significado, não. É outro. A morte é para condenação. Não é? Mas, realmente, né, eu creio que muito do que se tem medo hoje da morte, para aqueles que são cristãos, é o medo, talvez não da morte em si, porque eu acredito que a gente crê que a morte já não tem mais domínio nem poder sobre a gente. Eu creio que a gente tem essa certeza. Mas eu acho que é muito mais o medo do desconhecido. É de você nunca ter ninguém que foi lá e voltou para contar. E se alguém foi e voltar para contar, eu acho que tu não queria, não. Que a pessoa voltasse para contar, não. Pode falar. Amém. Então, para a gente finalizar essa parte aqui, a gente precisa, é necessário esse encorajamento mútuo. De nós estarmos falando uns para os outros. Por que é necessário? Porque, aliás, por que vale a pena, né, ser cristão? Eu sei que a gente sabe, mas é sempre bom a gente, sabe, falar e lembrar uns aos outros disso. O apóstolo Paulo, ele escrevendo as suas cartas, numa das suas cartas, ele diz o seguinte: olha, não me canso de falar as mesmas coisas, as mesmas palavras. Porque o ser humano, ele parece que tem a memória muito curta. Então é necessário esse encorajamento mútuo. É necessário que a gente esteja lembrando um ao outro a necessidade, aliás, a necessidade não, esteja lembrando um ao outro o porquê que vale a pena a gente permanecer firme em Cristo Jesus. E vale a pena por tudo isso que a gente falou. Pela vida eterna que nos é prometida e por tudo que a gente vive e sofre aqui, que a gente não vai sofrer na vida por vir. Amém? Versículos do 4 ao 6. A necessidade de preparar outros missionários. Diz o seguinte, versículo 4. Acompanharam-nos Sópatro. Aí, isso aqui é quando Paulo decidiu, né, o final do versículo 3 vai dizer que ele decidiu voltar pela Macedônia. E aí, quando ele faz essa volta, essas pessoas aqui acompanharam ele. E foi Sópatro, que era de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, os dois eram de Tessalônica, Gaio, que era de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, que eram da Ásia. Esses homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipe, e após 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde nos detivemos por 7 dias. Então, olha só. Antes de continuar o relato da terceira viagem, Lucas nos informa que Paulo leva consigo alguns cooperadores, trazendo assim para nós 2 lições importantes. A primeira lição aqui é: ninguém faz nada sozinho. Aqui era o apóstolo Paulo. E sendo Paulo, mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele sempre estava cercado de pessoas que eram cooperadores com ele no ministério. Paulo não pregava sozinho.
Paulo não fazia o ministério sozinho. Ele tinha pessoas para ajudá-lo. Tinha cooperadores com ele. É tanto que, se você pegar sempre o início das cartas e o final das cartas, você vai ver sempre Paulo fazendo lá uns agradecimentos de uma lista de cooperadores. Uma lista de pessoas que ajudavam Paulo nesse ministério. E olha só, até as cartas que Paulo escreveu, ele teve ajuda. Você sabia que algumas cartas que Paulo mandou para as igrejas, ele não foi o escritor? Você sabia disso? Sim ou não? E quando eu digo que ele não foi o escritor, eu estou dizendo que não foi ele quem pegou, eu ia dizer a caneta, mas nem existia, né? Não foi ele que pegou a pena e escreveu, ele ditou e alguém escreveu no lugar dele. É tanto que quando ele está escrevendo a carta de Corinto, você pode ver lá depois, ele vai dizer o seguinte, ó, a saudação é de próprio punho, porque foi a única coisa que ele escreveu com a própria mão. O resto da carta, alguém ajudou ele a escrever. Alguns dizem até que o apóstolo Paulo tinha um problema grave de vista. E ele não enxergava muito bem. E eles têm essa ideia porque quando ele está preso, ele vai receber as chicotadas, ele falando a respeito do soldado que vai bater nele, ele chama ele de parede branqueada. É como se ele estivesse vendo algo muito embaçado, né? Então, alguns dizem que ele tinha esse problema de visão. E aí ele precisava de pessoas que pudessem escrever para ele. Então, ninguém faz nada sozinho. Paulo leva essas pessoas, esses cooperadores, para ajudá-lo no ministério, que é um ministério duro e difícil. E aqui, no caso do apóstolo Paulo, era alguém que enfrentava todo tipo de tribulação aonde ele chegava. A gente, olha só, olha aqui, versículo 3, permaneceu ali 3 meses, contudo, quando os judeus conspiraram contra ele, ao embarcar para a Síria, onde Paulo chegava e começava a pregar, os judeus conspiravam contra ele. Quantas vezes a gente já não viu isso aqui? Quantas vezes? O tumulto que não começou, nesse caso aqui não começou pelos judeus, mas o tumulto também, não só através dos judeus, mas os próprios gentios começaram a perseguir Paulo. Então, aí vem a nossa segunda lição. Imagine que, a primeira é, ninguém faz nada sozinho. Precisamos de ajuda, isso é óbvio. Mas a segunda é necessário treinar pessoas para a continuidade do ministério. Imagine que em algumas dessas perseguições, em alguns desses tumultos, Paulo morresse, fosse apedrejado e morto. Pronto, acabou o ministério das viagens missionárias. É isso? Não. Outros precisavam continuar com isso. E ele levava essas pessoas justamente para treiná-los, porque ele sabia que um dia ele não estaria mais lá. Como de fato vai acontecer, né? Ele vai ser preso em Jerusalém, vai ser mandado para Roma, e aí, lá de Roma, ele vai ser solto, depois vai ser preso de novo, e na segunda prisão ele morre. Ele é decapitado. Mas depois que Paulo morreu, a gente sabe que Paulo foi o maior missionário da igreja. Mas depois que Paulo morreu, as missões evangelísticas acabaram? Não. E por que não? Porque ele preparou pessoas. E olhe só, Paulo pegou esse exemplo de quem? De Jesus. Porque Jesus preparou os 12
para que quando ele fosse, os 12 dessem seguimento. Então a gente precisa preparar pessoas, porque a gente não vai estar aqui para sempre. E as pessoas precisam querer serem preparadas para dar continuidade. Então, as duas lições aqui são essas. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Precisamos de cooperadores. E segundo, é necessário treinar pessoas para a continuidade do ministério. Para a continuidade dessa missão que é pregar o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora aqui para a terceira parte, que é o sermão de Paulo, né? E o jovem Eutico. Só uma coisinha que eu esqueci de falar aqui, que eu acho importante, é que no versículo 6, Paulo diz assim, e nós, Lucas falando no caso, né? E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipe, tal. Vocês sabem o que é o dia dos pães sem fermento, não sabe? A Páscoa. A Páscoa dos judeus é os pães sem fermento. Porque nessa festa da Páscoa, né, os pães que eram preparados eram pães sem fermentos. Por que era pão sem fermento? Por que era pão sem fermento? Porque foi mandamento de Deus lá no Egito. Quando eles foram ser libertos do Egito, falou não? Levantou a mão? Não tinha o quê? Coco? Eu disse pão sem fermento, eu disse pão de coco. E eu vou te dizer, naquele tempo não tinha coco, é brincadeira, né? Fizeram o pé de coqueiro um dia desses, né? De uns 10 anos para cá. Sim, voltando. Era mandamento de Deus. Quando eles foram sair do Egito para celebrar a Páscoa, Deus deu todas as instruções de como a Páscoa deveria ser celebrada. E aí, uma das instruções era que os pães deveriam ser feitos sem fermento. É isso. Pães asmos é pães sem fermento. Esse é o significado de pães asmos. É só para vocês entenderem, porque às vezes as Bíblias colocam pães asmos e aí a gente não tem ideia do que isso significa, né? Sim. Inclusive, Jesus fala isso a respeito dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. E, obviamente, ele não estava falando do fermento propriamente dito. Ele estava falando do ensino dos fariseus, da mistura, do ensino que eles faziam em relação à lei. Continuando, agora sim, vamos lá. Versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes, tendo prolongado seu discurso até meia-noite. Só um detalhe aqui. Olha só. Primeiro, quando eles se reuniram? Quando? Primeiro dia da semana. Que dia é esse? No domingo. É por isso que a gente se reúne também no domingo, porque a prática da igreja no primeiro século era se reunir no domingo com o propósito de partir o pão. E o que é o partir o pão aqui? A ceia. Certo? Então, a igreja se reúne no domingo com o propósito de partir o pão, porque era uma prática da igreja no primeiro século. E aí, olha só que tem um detalhe. A gente se reúne no primeiro dia da semana para partir o pão, correto? Correto? Mas esse pão aqui não foi partido no primeiro dia da semana. Como assim, irmão? O discurso de Paulo foi até meia-noite, amigo. Depois de meia-noite é o quê? É segunda. Então, esse partir do pão aqui não foi feito no domingo. Foi feito na segunda. Ou não? Sim.
E aí, o discurso dele é muito longo. Só que assim, eu já ouvi e até li a respeito de pessoas que usam esse texto como, eu não queria usar a palavra desculpa, mas como argumento, pretexto, pronto, obrigado. Como pretexto para dizer que as pregações elas têm que ser muito longas. Está vendo? Porque Paulo pregou até meia-noite. Só que aqui não pode ser usado com esse argumento. Por quê? Porque vamos ler de novo o versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte. Então, Paulo ia embora. Ele tinha que dar as suas últimas instruções, pelo menos últimas presencialmente, né? Porque Paulo não mais voltaria a ver aqueles irmãos. Não, e a gente vai ver porque vai ter no texto aqui. Ele parte o pão depois que ele ressuscita o menino. A gente vai ver aqui já já. Então, Paulo se prolonga nesse discurso porque ele tinha muitas instruções para passar para aqueles irmãos que ele não veria mais. Então, esse é o motivo. Havia um propósito em ele ter demorado tanto. E o propósito era que ele ia viajar no dia seguinte. Ele ia embora. Ele não voltaria mais ali. Então, foi necessário que esse discurso dele demorasse tanto. Mas acontece uma coisa meio doida. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 8. Havia muitas luzes no aposento superior onde estávamos reunidos. E aí certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, prolongando Paulo ainda mais o sermão. O jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar quando o ergueiro estava morto. Não sabemos se por causa da luz do ambiente, tipo assim, estava muito claro, como diz aqui no versículo 8. E aí, aquela luz talvez o encandeou e ele fechou os olhos por causa da luz. Vamos pensar que ele tenha feito isso. E aí se demorou com os olhos fechados e dormiu. Você já aconteceu com você, por exemplo? Você está muito cansado e aí você ou se senta na cama ou se ajoelha mesmo para orar e você dormiu no meio da oração? Por quê? Porque tu estava cansado e estava com os olhos fechados. É como se tu tivesse, quando tu fecha o olho, estando muito cansado e chegando a hora de dormir, é como se tu estivesse dizendo para o teu corpo, está na hora de dormir. E ele simplesmente apaga. É tanto que, presta atenção, tu lembra exatamente a hora que tu dorme? Assim, a hora que, agora eu peguei no sono. Tu lembra disso? Não. Porque o corpo simplesmente apaga. Simplesmente. E aí, a gente não sabe, é por isso que eu estou dizendo, não sei se por causa da luz, ou se realmente porque o sermão foi muito comprido e o jovem apagou, né? Ou não sabemos. O que o texto diz é que ele foi vencido pelo sono e caiu. E foi dado como morto. Muito embora o texto esteja falando de uma morte física, eu queria fazer um paralelo aqui. Eu queria fazer uma comparação com a morte daquele jovem e as consequências que acontecem com aqueles que dormem durante a pregação da palavra. E quando eu falo dormem, eu não estou falando no sentido físico, falando no sentido espiritual. Então, o que aconteceu com aquele jovem quando ele dormiu? Mas antes de morrer, ele caiu. Morreu antes de cair, morreu no trajeto.
aqueles que dormem durante a pregação, eles caem e morrem. Espiritualmente falando. E o que é que eu estou querendo dizer com dormir? Aqueles que não estão atentos, prestando atenção realmente, entendendo o que está sendo pregado. Esses que estão desatentos, estão dormindo. E se você dorme durante a pregação, se você não compreende o que está sendo pregado e ensinado, se você não está atento às lições, em outras palavras, se você está dormindo, a tendência é cair e morrer. Espiritualmente falando. Que foi o que aconteceu com aquele jovem fisicamente. Mas aí a gente vai ver o seguinte. Versículo 10. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque há vida nele. Então Paulo abraça o jovem e ele ressuscita, ele volta. Aí, Peu, olha só o versículo 11. Olha aí o versículo 11. Em seguida, né, versículo 10, Paulo desceu. Versículo 11, em seguida subiu, e tendo partido e comido o pão, ainda falou-lhes muito tempo até o raiar do dia, e partiu. Então, só depois de madrugada, depois que ele ressuscita o menino, é que eles partem o pão. Então, essa ceia foi feita na segunda-feira e não no domingo. E aí, a pregação vai até o dia amanhecer. Notem que ela começou antes da meia-noite, né? Porque o versículo 7 diz que Paulo prolongou o discurso até meia-noite. No versículo 9 diz que Paulo prolongou ainda mais. Aí o menino dormiu e caiu e morreu. Aí no versículo 11 diz que o discurso foi até o dia amanhecer. Pense numa pregação grande. Não está dizendo, mas aí já passou da meia-noite, né? Não, mas já tinha passado da meia-noite. De qualquer maneira, era segunda-feira. Não, o que diz passando da meia-noite é no final do versículo 7. O seu discurso até a meia-noite. Está vendo? E aí no versículo 9 vai dizer que Paulo prolongou o discurso ainda mais. Então, já era bem mais depois da meia-noite, já era de madrugada, quando o jovem caiu. E aí ele ressuscita o jovem e ele volta e aí parte o pão, de madrugada. Depois de partir o pão, ele ainda continuou pregando até de manhã. Sim, pode falar. Não, mas ele cai depois da meia-noite, né? O discurso dele até a meia-noite, né? Aí o rapaz não aguentou, caiu. E aí eles partiram o pão depois que o rapaz ressuscitou. Aí versículo 12 diz o seguinte: e levaram-no vivo e o jovem ficou muito... E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Obviamente a família e todos que estavam ali, né? Que provavelmente ficaram muito aflitos, porque imagina, né? Você está num culto e alguém cai e morre no meio do culto. Obviamente houve muita aflição ali. Mas aí Paulo ressuscita o jovem e todos ficaram consolados. Por fim, a continuação aqui da viagem missionária, dos versículos 13 ao 16. Lucas
Nem vou ler essa parte, tá? Eu quero apenas, se você estiver acompanhando aqui, Lucas faz seus últimos relatos da passagem de Paulo pela Macedônia e pela Ásia. Paulo fez um desvio para não passar em Éfeso, segundo Lucas, para não demorar na Ásia. Eu não quis colocar o mapa aqui, mas se você olhar, quando Paulo está voltando pela Macedônia, ele poderia ter voltado por Éfeso, mas ele faz uma volta para não passar por Éfeso. Inclusive, olha o versículo 16, vamos ler só ele. Paulo havia decidido passar longe de Éfeso para não demorar na Ásia. Então, ele desvia para não demorar na Ásia. E aí, Paulo, ele não voltaria mais a ver aqueles irmãos de Éfeso. Notem, ele não voltaria a ver os irmãos de Éfeso. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque os presbíteros de Éfeso, ele vai ainda falar com eles. É o que a gente vai ver na próxima semana. Mas os irmãos da igreja de Éfeso, ele não voltará a ver mais. Aliás, esses irmãos, qual foi a última vez que ele viu eles? Porque aqui nesse acontecimento aqui com o jovem Eutico, Paulo não está em Éfeso, ele está em outro lugar. Se não me engano, em Troade ele está. Sim. Ele está em Troade, versículo 6. Sim. Também. Só que aqui ele ainda não havia enviado Timóteo para Éfeso. Ele ainda estava com Paulo na viagem. Se não me engano, aí eu posso estar até enganado, mas eu acho que é isso que acontece. Quando Paulo vai preso em Jerusalém e ele vai ser enviado para Roma, preso, é de Roma que ele envia Timóteo para Éfeso. Aqui eles ainda estão nessa viagem. Então, vamos lá, só para a gente concluir aqui. Paulo não voltaria mais a ver aqueles irmãos de Éfeso, fazendo com que sua última passagem foram os 3 meses que ele passou lá, e esses 3 meses que terminaram naquele tumulto lá com os artífices. Essa foi a última vez que Paulo viu os irmãos. E aí, aqueles irmãos não faziam ideia de que não mais voltariam a ver Paulo. Vocês acham que ele tinha essa consciência? Não, Paulo está saindo daqui, né? Como a gente viu no versículo 1 do capítulo 20. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, despedindo-se deles, encorajando, partiu para a Macedônia. Então aqui ele se despede, encoraja e vai embora. Vocês acham que os irmãos aqui pensaram assim, é a última vez que a gente está vendo Paulo? Não, eles não sabiam disso. Mas foi a última vez que eles viram Paulo. Não só porque Paulo iria morrer, pois demoraram muito tempo ainda, né? Alguns anos até que Paulo morresse. Mas porque o evangelho levou Paulo para outros rumos. Então, assim, mesmo que Paulo não tivesse sido preso e enviado para Roma, preso, a intenção de Paulo era ir para Roma, para pregar o evangelho lá. Aliás, a intenção de Paulo era pregar o evangelho na Espanha. E nessa ida para a Espanha, ele passaria por Roma. Ele não chegou a ir para a Espanha. Então é muito difícil que Paulo, mesmo que não tivesse sido preso, voltasse para Éfeso. Porque provavelmente, se ele tivesse ido para a Espanha, ele iria evangelizar aquela parte do continente europeu. Que não aconteceu, porque ele foi preso em Jerusalém e enviado preso para Roma, e lá mesmo ele ficou. Certo? Mas aqueles irmãos nunca mais veriam Paulo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente pensar o seguinte, que nós devemos aproveitar cada momento com os irmãos. E cada momento da pregação do evangelho, pois nós não sabemos quando vai ser o último momento de estarmos com os irmãos e não sabemos qual vai ser o último momento de ouvirmos essa palavra.
deveríamos valorizar mais esse momento com os irmãos. Porque a gente não sabe qual vai ser o último momento que a gente vai estar com esses irmãos, em comunhão, ouvindo a palavra de Deus. Nós não sabemos. Aqueles irmãos não sabiam que era o último momento deles com Paulo. Mas se eles soubessem, vocês acham que eles teriam aproveitado mais? Com certeza. Mas eles não tinham essa ideia. E aí, Paulo partiu e foi a última vez que eles se viram. As aplicações aqui para a gente finalizar. Primeiro, é necessário encorajamento mútuo. É necessário que a gente se encoraje. E é necessário que a gente seja encorajado, que a gente se encoraje um ao outro, dizendo, sabe, o quanto... Fugiu a palavra agora. O quanto vale a pena ser cristão. Dizermos isso uns para os outros. Aí você pensa, mas o irmão já sabe. Sim, mas diga. Diga. Fale para ele, olha, vale a pena servir o Senhor, continuar firme. Porque o que nos aguarda nem se compara, essas coisas da vida nem se compara. É como Paulo disse, que as tribulações do tempo presente não se comparam à glória que para nós há de ser revelada. E são essas coisas com as quais a gente deve se encorajar. Segundo, ninguém faz nada sozinho. Todos precisam de ajuda e de cooperação. E aí, emendando nisso, 3, é necessário treinar pessoas para a continuidade do ministério. Por isso é tão importante os treinamentos. Por isso é tão importante que cada treinamento que haja na igreja, a igreja participe. Porque essa obra precisa continuar. Ela não pode parar por falta de pessoas. 4, tome cuidado para não estar dormindo para a pregação da palavra. E quando eu digo dormindo, é sem estar atento, sem estar prestando atenção naquilo que está sendo ensinado. Essa falta de atenção pode nos levar à queda e à morte. E por último, 5, não sabemos quando será a última vez que vamos ouvir um irmão pregar ou estar com ele. Ou se será a última vez que ouvimos a própria pregação do Evangelho. Por isso, aproveite cada momento com o irmão e cada momento que você puder para ouvir a pregação da palavra de Deus. Amém? Louvado seja e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Fique de pé aí no seu lugar. Vamos orar e vamos encerrar o nosso culto de doutrina e voltarmos para nossas casas. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que é rica. Obrigado por cada ensinamento que o Senhor nos deu e que nós possamos colocar em prática todos eles. O encorajamento, a ajuda, a cooperação, a preparação, Senhor. A estarmos sempre atentos para a pregação da palavra e aproveitarmos cada momento, Senhor, com os nossos irmãos e com a palavra do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos esses ensinamentos em prática em nossas vidas. Eu sei que muitas vezes, Senhor, nós somos até tentados a não vivermos assim. Mas com a ajuda do Teu Santo Espírito,
com o ensino da tua palavra penetrando no nosso coração, Senhor. Com tudo isso, é possível vivermos a prática desses ensinamentos. Então, nos ajuda, Pai, nos fortalece e nos conduz a vivermos assim. Encorajando-os, cooperando, treinando, sendo atento e aproveitando cada momento. Em nome de Jesus, faz assim com a tua igreja. Abençoa com essa dádiva, desse ensino, toda a igreja que aqui se encontra e aqueles, ó Deus, que irão acompanhar pelas redes sociais, que estão acompanhando e que irão acompanhar posteriormente. Leva-nos em paz, nos abençoa, nos protege no caminho de volta e fica conosco. É isso que rogamos. E em Cristo Jesus, nós já te agradecemos. Hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.